Boa tarde, boa noite, dependendo do horário da sua participação, mas hoje eu quero começar com uma citação e uma ilustração antes de entrar numa introdução do nosso sermão de hoje. Claire Boothe Lucci falou o seguinte: não há situações desesperançosas, há somente pessoas que têm se tornado desesperançosas a respeito de situações. Eu não sou um conhecedor de grandes obras de arte, mas de tempos em tempos, uma pintura ou quadro realmente transmite uma mensagem clara e forte realmente para mim, né? E depende para você também, né? Então, algum tempo atrás, vi uma foto de uma velha cabana de montanha toda queimada. Tudo o que restava era somente a chaminé, os restos carbonizados do que tinha sido o único bem daquela família estavam à vistas só. Em frente a esta casa destruída havia um velho avô vestido apenas de roupa íntima, cueca, acho que, né? Com um menino pequeno segurando um par de macacões remendados. Era evidente que a criança estava chorando. Abaixo da imagem estavam as palavras que o artista sentiu que o velho falava com o garoto. Eram palavras simples, mas apresentavam uma profunda teologia e filosofia de vida. Essas palavras foram: quieto, menino, Deus não está morto. Essa imagem vivida daquela cabana de montanha queimada, aquele velho, a criança chorando e aquelas palavras, Deus não está morto, continuam voltando à minha mente. Em vez de ser um lembrete, do desespero da vida, ele veio para ser um lembrete de esperança. Preciso de lembretes de que há esperança neste mundo, como todos nós. E no meio de todos os problemas e fracassos da vida, preciso de imagens mentais para me lembrar que nem tudo está perdido enquanto Deus estiver vivo e no controle de seu mundo. Deus não está morto, né? Bom, vocês vão entender melhor porque eu usei esta ilustração para a passagem que nós vamos estudar hoje, né? Nós estamos tratando a segunda parte do livro de Zacarias, né? As 4 mensagens explicativas em capítulos 7 e 8. Hoje nós vamos falar sobre a terceira mensagem, que é uma mensagem de restauração, né? Como parte da resposta do Senhor à pergunta, à questão de jejum que uma delegação de judeus de Betel trouxeram para Jerusalém, né? Naquela época. A primeira parte do livro, a gente estudou as 8 visões noturnas e simbólicas do profeta Zacarias. Esta parte são as 4 mensagens explicativas do profeta Zacarias, e a última parte nós vamos começar daqui 2 semanas, os 2 oráculos reveladores do profeta Zacarias em capítulos 9 a 14. Então, antes de mais nada, vamos ler nosso texto, né? Antes de orar para começar o sermão, né? Capítulo 8
versículos 1 a 17. É uma passagem grande, porém, se Deus quiser, vamos poder falar sobre tudo hoje. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão na sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Caso de Judá e caso de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. Oremos. Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de abrir a Tua Palavra, de expor a Tua Palavra. Eu peço, Pai, que esta pregação, este sermão, possa mexer profundamente com cada ouvinte e motivá-lo a fazer mudanças na sua vida em prol das coisas que o Senhor quer que ele ou ela faça, Pai. Então, Pai, obrigado mais uma vez. Abençoe cada pessoa participando e me use, Pai, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Na continuação da sua
resposta à delegação de Betel, né? Como eu já mencionei, Zacarias contrasta o castigo passado em capítulo 7 com a futura restauração prometida agora em capítulo 8, né? E a última parte de capítulo 8 que a gente vai estudar semana que vem fala sobre o júbilo, a promessa de júbilo, né? A mensagem de júbilo que vai haver por causa do cumprimento das promessas desta passagem que estamos estudando hoje. Eu estou usando o seguinte tema. Para mim, isso resume bem o que Deus está querendo transmitir para nós. Quer ser abençoado? É simples. Faça o que Deus ama e evite o que Deus odeia. Quer ser abençoado, irmão? É simples. Faça o que Deus ama e evite o que Deus odeia, né? Bom, eu dividi esta passagem praticamente pela metade em duas partes. A primeira parte, de versículos 1 a 8, falam sobre um futuro glorioso prometido. Um futuro glorioso prometido. Então, nós vamos começar falando sobre essa promessa do futuro glorioso para Israel, tá? Como Zacarias escreve, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo. Literalmente ele escreveu, a palavra do Senhor dos Exércitos veio dizendo, mas é subentendido, porque ele é o autor que veio a ele, né? Dizendo. Versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião, é um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. A frase, tenho grande amor por Sião, é um amor tão grande que leva à indignação contra os seus inimigos, literalmente poderia ser traduzido, tenho ciúmes de Sião, e eu tenho ciúmes dela com uma grande fúria. Tenho ciúmes de Sião e eu tenho ciúmes dela com uma grande fúria. Em primeiro lugar, Sião significa o monte sobre o qual a Jerusalém antiga tinha sido construída, né? E o nome Sião se tornou sinônimo da cidade de Jerusalém. Então, Monte Sião, Jerusalém, a mesma coisa, né? Por exemplo, Isaías 2:3 fala assim, muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, né? Sião é Jerusalém, Jerusalém é Sião. Agora, enquanto a nova Almeida atualizada que eu uso, a versão que eu uso, fala tenho grande amor por Sião, a versão Almeida Revista e Atualizada sempre usa zelo e zeloso em vez de ciúmes e ciumento, né? Provavelmente devido à conotação negativa, dessas palavras, né? Porque nossa tendência no dia a dia é interpretar a palavra ciúme, ciumento, de forma negativa, né? Mas se a gente entender que seria como um cônjuge que, porque ama muito sua parceira, se sente ciúmes dela, se descobrir traição da parte dela, ciúmes, nesse caso, seriam totalmente justificáveis, fariam sentido total, né? E como
os cônjuges pertencem um ao outro diante de Deus, né? Votos matrimoniais e tudo mais. Israel pertencia a Deus. Então, por isso Deus pode ter ciúmes, pode ser ciumento e não pecar, né? Pode-se argumentar que esses ciúmes são por causa do grande amor que Deus tem, né? E, portanto, a tradução tem o grande amor aqui na nova Almeida atualizada, né? Não é totalmente fora, né? Faz sentido, né? Em vez de ciúmes, botar tenho grande amor. Mas eu só estava tentando passar essa ideia, corrigir essa ideia equivocada de ciúmes. Nem sempre ciúmes são ruins, né? E essa indignação ou fúria ciumenta de Deus não foi somente por causa da infidelidade de Israel, né, que acabou resultando no cativeiro babilônico, né, infidelidade espiritual, né, Israel corria atrás de outros deuses, né, mas também por causa da exploração exagerada do povo dele pelos seus captores, pelos babilônios, né? A gente viu isso na primeira visão, né? Em capítulo 1, versículo 14 e 15, onde fala, deixa eu voltar lá, Zacarias, capítulo 1, versículos 14 e 15, e este me disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal, né? Então, por causa do seu amor ciumento, Deus promete voltar a habitar em Sião, ou Jerusalém, né? Versículo 3, continuando, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo, né? Monte Santo. Então, o uso de verbos, esses verbos no futuro, né? Tempo futuro, voltarei, habitarei, significa a segunda vinda do Messias para reinar durante o milênio no trono de Davi, né? Enquanto o nome Jerusalém significa cidade de paz, ou cidade da paz, né? Esse é o significado literal da palavra, do nome. Ela receberá no futuro glorioso um nome que destaca uma outra característica, cidade fiel, que literalmente seria traduzido cidade da verdade, né? Aliás, o futuro de Jerusalém será um de verdade, porque o Messias que vai governar, aliás, é a verdade. Em João 14,6, a gente conhece muito bem esse versículo, né? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:8, né? Também o Monte Sião, de novo, sinônimo com Jerusalém, será chamado de Monte Santo, porque além da verdade, haverá santidade no reino milenar do Messias e, portanto, justiça nesse reino, né? E por isso, versículo 8 de capítulo 8, onde nós estamos estudando, não chegamos lá ainda, mas fala, eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo
povo, aliás, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Agora, versículos 4 e 5 relatam mais benefícios do futuro glorioso de Jerusalém durante o milênio, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Aliás, Jerusalém será um lugar seguro para os idosos de sua muita idade e as crianças, sem falar naqueles entre essas faixas etárias, né? Adolescentes, jovens, adultos, né? Por exemplo, Isaías capítulo 65, versículos 20 a 22, e eu quero falar de novo, se você gostaria de acompanhar a leitura, quer procurar na sua Bíblia, pause o vídeo e a pregação e procura, e depois começa de novo, né? Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Pode imaginar? Minha mãe tem 91 anos e está quase chegando lá, naquela época, né, de morrer, né, parece. Mas imagine 100 anos sendo jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão, não tem problema com o R, para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Que coisa maravilhosa, né? Futuro Jerusalém, o futuro reino milenar, né? Versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tais promessas poderão parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias. Literalmente, poderão parecer maravilhosas demais, né? E por quê? Porque por causa da grande tribulação que precede o milênio, né? Eu convido os irmãos a abrirem em Mateus 24, uma passagem um pouquinho comprida, né? Mateus 24, versículos 15 a 25. Mateus 24, 15 a 25. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, então os que estiveram na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiveram grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca
jamais haverá, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Agora, no original, Deus faz uma pergunta, né? E parafraseando a segunda parte do versículo 6, ele está perguntando assim, acaso tais coisas são difíceis demais para mim, só porque parecem e parecerão impossíveis para vocês? Gênesis 18:14 responde esta pergunta. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Né? Também em Mateus 19:26, Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não, meus irmãos, Deus é Deus, e esse Deus, nosso Deus, é um Deus todo-poderoso, capaz de fazer qualquer coisa. Não há limites. Ok, Deus continua nessa linha de raciocínio, prometendo reunir seu povo em Jerusalém, trazendo dos 4 cantos da terra, né? Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E a primeira parte do versículo 8, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. De novo, né? Então, Deus promete salvar o seu povo por tirá-lo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Essa frase é uma expressão idiomática semelhante a dos 4 cantos da terra, né? E quer dizer de todas as nações onde estarão residindo quando o Messias vier, né? Como John MacArthur observa, essa resgate não pode se referir à volta do exílio alguns anos antes, em torno de 530 e pouco, né? Porque esse povo foi levado para o Nordeste, o Oriente, e só foi espalhado para o Ocidente durante a diáspora provocada pelos romanos no primeiro século, né? Depois de Cristo. Então, por isso, é uma clara referência aqui ao resgate dos judeus, pelo menos depois do primeiro século, e alguns até poderiam argumentar ou confundir esse resgate dos 4 cantos do mundo, da terra, com o estabelecimento da nação de Israel num dia só, né? Em 1948. Porém, eu diria que devido às outras profecias, idosos com mais de 100 anos, né? 100 anos sendo uma idade nova até, e crianças em segurança em Jerusalém, sem problemas nenhum, é claro que tal resgate ainda não aconteceu, tal situação ainda não aconteceu em Jerusalém, né? Porque é relacionado ao milênio. E para onde Deus os levará? O texto nos fala que, como vimos no versículo 4, para Jerusalém. E eu, de novo, os trarei e habitarão em Jerusalém, né? E a segunda parte
Versículo 8 fala: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Essa é uma clara referência ao reino milenar do Messias, de novo, porque se refere à conversão de Israel como nação, né? A frase, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, significa que o retorno do povo de Deus a Jerusalém, que na realidade significa Israel inteiro, né? Deus se refere, porque Jerusalém é a capital espiritual do país, né? Então, o retorno do povo de Deus a Jerusalém vai inaugurar um relacionamento restaurado entre Deus e Israel, onde a verdade e a justiça de Deus ficarão evidentes, óbvias, né? Por exemplo, Jeremias 22, 37 a 41 nos dá um quadro de como será esse futuro glorioso, né? Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Né? Paulo também se refere a isso, claro, de uma forma mais compacta, condensada, né? Mas em Romanos 11, versículos 25 a 27. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, que é agora, né? Esses 2000 anos praticamente, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, para os judeus, irmãos, fora aqueles que estão ouvindo e respondendo positivamente ao Evangelho hoje, essa conversão e salvação vai acontecer no fim dos tempos, justamente durante a tribulação e antes do início do milênio, para que eles possam participar no reino milenar do Messias, né? E nós, presumindo que você já se converteu, sendo alvo da grande graça e misericórdia e amor de Deus, como você está vivendo sua vida cristã, né? Como você está expressando sua gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida? Uma vez, o diretor de uma clínica médica falou de um jovem em estado terminal que entrou para o tratamento habitual do hospital, né, ou da clínica, né? Um novo médico que estava de plantão disse-lhe casualmente e cruelmente: você sabe que não viverá até o final deste ano? Quando o jovem saiu, ele parou na mesa do diretor da clínica e chorou. Aquele homem tirou minha esperança, ele deixou escapar. Acho que atirou mesmo, respondeu o diretor.
talvez seja a hora de encontrar uma nova esperança. Comentando esse incidente, esse acontecimento, o Dr. Lewis Smedes escreveu: existe uma esperança quando a esperança é retirada? Existe esperança quando a situação é desesperadora? Essa pergunta nos leva à esperança cristã, pois na Bíblia a esperança não é mais uma paixão pelo possível, torna-se uma paixão pela promessa. E você? Você tem essa esperança? Você tem esta grande esperança no seu futuro com Deus, com Jesus? Eu li Jeremias capítulo 32, versículo 37 a 41, né? Só quero repetir a leitura de versículo 39 e 40. Eu lhes darei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles para que nunca se afastem de mim. Você tem um só coração e um só caminho com o povo de Deus, seus irmãos em Cristo, numa igreja local. Você realmente teme a Deus? Você tem o temor de Deus no seu coração? Um temor saudável, né? De respeito, né? E um reconhecimento da grandeza dele e sua pequenez, né? Gente, até nosso temor de Deus tem que ser concedido. Você percebe isso? Deus concede temor que ele exige. Agora, se não tiver, tem que avaliar sua conversão. Era uma conversão verdadeira ou não? Mas se tiver, amém, há esperança. Porque Filipenses 1,6 fala: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que promessa! E falando na esperança, o fato que Jesus voltará conquistando e vencendo este mundo tenebroso, o anticristo e Satanás, não te dá esperança a respeito do futuro? Você faz parte do time vencedor, né? Deveria te dar esperança, então. Quando um crente tem esperança no futuro, é bem brasileiro. Ele é bem brasileiro. Não desiste nunca. Pense nisso. Aquele homem tirou minha esperança. Acho que atirou mesmo, respondeu o diretor. Talvez seja a hora de encontrar uma nova, né? Onde? Por isso Deus motivava os judeus com essas promessas através de Zacarias. Por isso Deus motiva a gente através dos 42 autores da Bíblia. Então leia a Bíblia todos os dias, irmão. Quem quer ser abençoado? É simples. Faça o que Deus ama e evite o que Deus odeia. Apesar das tremendas promessas, em versículos 1 a 8, há condições e resultados esperados da parte de Deus para que aconteça tudo que Deus falou por Zacarias na primeira parte da terceira mensagem. Os judeus são exortados em versículos 9 a 17 a renovar suas forças para reconstruir o templo e viver em retidão. Então, na segunda parte, versículos 9 a 17, tratam as condições e os resultados práticos desse futuro glorioso, né? Versículo 9, assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes todos vocês que nesses
dias estão ouvindo essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. A frase "sejam fortes" literalmente seria que suas mãos sejam firmes ou constantes, ou aliás, que tenha perseverança nesta obra, né? Com o quê? A frase no final de versículo 9, para que o templo fosse construído. Isso responde à pergunta, para quê? Ou com o quê, né? Tem que ser forte, né? Apesar do fato de que foram lançados os alicerces da casa do Senhor, dos exércitos, eles precisavam terminar a obra, né? Não só começá-la, né? E eles tinham começado, mas estavam longe de terminá-la, né? Voltando ao início do versículo 9, a frase "todos vocês que nestes dias estão ouvindo essas palavras" eram os judeus que voltaram do exílio babilônico a partir de 537 a.C. E as palavras que ouviam vieram da boca dos profetas, aliás, de Ageu e Zacarias, né, que estavam profetizando durante a construção do templo. Versículo 10, porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento, nem pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Então, essa frase, porque antes daqueles dias, se refere ao início da reconstrução do templo, né? Quando o grupo chegou de Babilônia. Deus usa Zacarias para os lembrar o que aconteceu antes, porque os povos priorizavam, o povo, aliás, que voltou do cativeiro, priorizava a construção das suas próprias casas em vez da construção do templo. E por isso não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Então, Zacarias se refere ao que Ageu recordou, escreveu, Ageu capítulo 1, versículo 6 a 11. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-la numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito mais o que veio por pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, porque sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Sobre os inimigos que Deus incitou, também provavelmente esses inimigos provavelmente eram samaritanos, como aconteceu com Judá, quando Israel foi levado para a Síria no 8º século a.C., os assírios deixaram os pobres, os israelitas pobres, idosos e crianças em Israel, e esses israelitas, mais israelitas que conseguiram evitar ser capturados e levados para a Síria, tinham voltado para Israel, né?
eles acabaram depois se misturando com os assírios que foram enviados para colonizar Israel, né? E viraram uma raça mista de vira-lata, né? Segundo a opinião dos israelitas, os judeus, aliás. Então, e esses samaritanos continuaram seguindo o conselho do rei Jeroboão de que era mais fácil adorar em Betel ou Dan, que era as áreas deles, né, em Israel, do que se deslocar para Jerusalém. Por isso, quando os exilados da Babilônia voltaram para Jerusalém, os samaritanos tentaram frustrar a reconstrução do templo incitados por Deus, né? Em Esdras, capítulo 4, versículos 1 a 5, fala: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadon, rei de Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros chefes, que acho que é Josué, e os outros chefes de famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos construí-lo ao Senhor Deus de Israel, como Ciro, rei de Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei de Pérsia, até o reinado de Dário, rei de Pérsia. E como sabemos, esses samaritanos escreveram uma carta ao rei Assuero para reclamar da reconstrução, e o rei mandou que os judeus parassem. Depois, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para motivar os judeus a retomarem a obra, mas mais uma vez, porém, os inimigos reclamaram para o rei, na segunda vez, Dário, que achou o decreto do rei Ciro de 538 a.C., autorizando a construção do templo, e por isso Dário autorizou a continuação da obra. Então, apesar de tudo que tinha acontecido no passado em relação às dificuldades do povo por causa das prioridades equivocadas, o futuro seria diferente. Versículos 11 e 12. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente desse povo herde tudo isso. Então, devido ao contexto do futuro glorioso do milênio, temos que entender que essas promessas não se limitam somente ao remanescente imediato da época de Zacarias, né? Inclusive, a reviravolta de Judá e Israel sendo as 10 tribos perdidas, né? Envolverá uma inversão total de papéis naquela região, Oriente Médio e tudo. Jeremias 24:9 fala: farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra, em todos os lugares para onde os dispersarei, serão objeto de deboche, de provérbio, de escárnio, de maldição. Então, isso era antes do cativeiro, né, do exílio, e na realidade
E está acontecendo até hoje isso, né? E vai continuar acontecendo até o final dos tempos. Mas, em versículo 13 fala sobre isso, casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Então, em vez de continuar sendo maldição entre as nações, agora, segundo essa promessa, eles serão bênção, né, no futuro. Né? Versículo 14 e 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês quando os seus pais me provocarem a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Interessante, aqui Deus compara a sua promessa de fazer bem a Jerusalém, no versículo 15, a sua promessa de castigá-los quando os seus pais me provocaram a ira, né, em versículo 14. Os lembrando que eu não mudei de ideia, em versículo 15. Né? Aliás, como Deus não mudou de ideia a respeito do seu castigo, ele também não mudará de ideia a respeito das suas bênçãos. Né? E Jeremias 32, 42 afirma isso também. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Vou repetir, Jeremias 32, 42. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Né? Por isso ele fala, não tenham medo. Porém, essas bênçãos têm condições. Versículos 16 e 17 para terminar. Essas coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. John MacArthur fala, como sempre, as bênçãos prometidas são associadas à obediência aos padrões justos de Deus. Né? E esses padrões justos são mencionados aqui e também em Salmo 15, versículo 1 a 5. Aliás, o Salmo inteiro, né? Salmo 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, né, para lucrar, né, nem aceite suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Deus odeia todas essas coisas, né, ele fala, especialmente esses planos para prejudicar o seu próximo e amar o juramento falso, em versículo 17. Pelo contrário, a verdade que mencionada no versículo 16, que cada um fale a verdade, a justiça, também no versículo 16, nos tribunais julguem com justiça, a misericórdia, no versículo 17, que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, e a honestidade, em versículo 17, nem ame o juramento falso. Todas essas virtudes deveriam caracterizá-los nas esferas pessoal e civil, né?
e deveria caracterizar nossas vidas, pessoalmente e na área civil, na sociedade, né? Zacarias capítulo 7, versículos 9 a 10, assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Aliás, resumindo o recado, façam as coisas que Deus ama e evitem as coisas que Deus odeia. Um colecionador holandês de diamantes estava procurando por um diamante muito raro. Um revendedor em Nova York chamado Winston soube deste inquérito e o contactou, informando que acreditava possuir o diamante que ele procurava. O colecionador de diamantes viajou para os Estados Unidos, para Nova York, e chegou e o Sir Winston mandou seu vendedor apresentar o diamante. O vendedor descreveu todos os aspectos técnicos do diamante. No entanto, em poucos minutos, o colecionador de diamantes levantou a mão e disse que não era isso que ele estava procurando. Observando a distância, com licença, o senhor Winston o interceptou às pressas enquanto ele saía da loja e perguntou se ele poderia apresentar o diamante novamente. O colecionador concordou. Winston pegou o mesmo diamante e começou a descrever sua admiração por esse diamante em particular. Em questão de minutos, eles estavam assinando papéis e o colecionador comprou o diamante. Enquanto o cavalheiro estava saindo, ele perguntou: o que aconteceu? O holandês, né? O que aconteceu? Por que foi tão fácil para mim dizer não ao seu vendedor há pouco tempo, enquanto que com você eu comprei o diamante? Winston respondeu: esse vendedor é o melhor do ramo. Ele sabe mais sobre diamantes do que qualquer um, inclusive eu. E eu pago a ele um grande salário por seu conhecimento e experiência. Mas eu ficaria feliz em pagar a ele 2 vezes mais se pudesse colocar nele algo que eu tenho e que lhe falta. Veja bem, ele conhece diamantes, mas eu os amo. A frase, ele conhece diamantes, mas eu os amo. Vamos aplicar este trecho. Essa frase, ele conhece diamantes, mas eu os amo, resume bem a vida verdadeiramente cristã. Ele conhece diamantes, mas eu os amo. Descreve a vida cristã. Talvez você nunca fez seminário, mas o que você conhece de Deus te levou a amá-lo, né? É isso aí. Seu amor vai te impulsionar a buscá-lo, passar tempo na presença dele através da palavra e da oração, de obedecê-lo também. E tal amor é atraente porque, como aquele ditado fala, né? A boca fala do que está cheio o coração, para o bem ou para o mal, né? Além da boca, os olhos, as mãos, os pés, etc., fazem do que está cheio o coração. Então, eu pergunto, como está a sua busca? Como está a sua obediência? Porque se focar em conhecer a Deus, você vai automaticamente amá-lo. E se você amá-lo, Jesus falou, você vai obedecê-lo. E se você obedecê-lo, você vai falar de Deus. Faz o que a boca fala o que
está cheio o coração, né? Então, não esqueça disso. Amor procede de conhecimento, sim, tem que ter conhecimento para amar a Deus. Mas amor também não para ali. Resulta em obediência, resulta em fala, louvor, agradecimento, que é contagioso, né? Evangelismo, né? A boca fala do que está cheio o coração, né? Quer ser abençoado, meu irmão? É simples. Faça o que Deus ama e evite o que Deus odeia. As Olimpíadas de Barcelona de 1992 proporcionaram um dos momentos mais incríveis do atletismo. O britânico Derek Redmond sonhou com a conquista da medalha de ouro na corrida dos 400 metros toda a sua vida, e seu sonho estava à vista quando a arma disparou nas semifinais de Barcelona. Ele estava correndo a corrida da sua vida e podia ver a linha de chegada enquanto dava a volta para a reta final. De repente, ele sentiu uma dor aguda na parte de trás da perna. Ele caiu de cara na pista com um tendão direito rasgado. Enquanto os atendentes médicos se aproximavam, Redmond lutou para ficar de pé. Foi um instinto animal, dizia ele mais tarde. Ele partiu pulando na tentativa louca de terminar a corrida. Quando chegou na reta final mesmo, um homem grande de camiseta saiu da arquibancada, jogou para o lado um segurança e correu para Redmond, abraçando-o. Era Jim Redmond, pai de Derek. Você não precisa fazer isso, disse ele ao filho, que chorava. Sim, preciso sim, disse Derek. Bem, então, disse Jim, vamos terminar isso juntos. E eles o fizeram. Lutando contra os seguranças, a cabeça do filho às vezes enterrado no ombro do seu pai, eles permaneceram na pista de Derek até o fim, quando a multidão ficou boquiaberta, se levantou e uivou e chorou e gritou. Derek não foi embora com a medalha de ouro, mas foi embora com uma memória incrível de um pai que, quando viu seu filho com dor, deixou seu assento nas arquibancadas para ajudá-lo a terminar a corrida. É isso que Deus faz por nós, irmãos. Quando sentimos dor e lutamos para terminar a corrida, podemos ter certeza de que temos um Pai amoroso que não nos deixa fazer isso sozinho. Ele deixou seu lugar no céu para nos acompanhar na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que disse, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 8. Quer ser abençoado, irmão? É simples. Faça o que Deus ama e evite o que Deus odeia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este dia, por esta passagem, esta esperança que esta passagem nos proporciona. Pai, é tão bom saber que nós fazemos parte do time vencedor. Mas também, Pai, nós entendemos que essas promessas, participação no time vencedor traz responsabilidades. Então nós queremos, Pai, fazer realmente o que o Senhor ama e evitar o que o Senhor odeia por todos os nossos dias. Eu peço que isso seja realmente a oração de cada ouvinte
Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos, ao longo dessa semana. Amém e amém. Não esqueçam, quer ser abençoado? É simples. Faça o que Deus ama e evite o que Deus odeia. Amém.